Bom, pessoal, a gente tem aqui uma questão falando sobre matrizes, ok? Antes de mais nada, eu quero poder explicar para vocês de forma breve o que é uma matriz, tá? Talvez a maioria de vocês conheça, mas talvez não. Olha só, o que a gente tem aqui em vermelho aqui que eu estou destacando é uma espécie de tabela, tá? Então, só que para ser propriamente uma tabela, tá faltando essas linhas aqui, né? Que a gente está acostumado a ver lá no Excel, por exemplo, tá? Pronto, então quando a gente vê desse jeito, então automaticamente a gente pensa, isso é uma tabela. Nessa tabela, tá? Eu coloquei aqui, ó, as duas disciplinas de português e matemática, e aqui eu estou simbolizando que é a primeira e segunda unidade. Então, olha só, significa que na primeira unidade você tirou essas notas aqui, e que na segunda unidade você tirou essas notas, tá? Bom, o que acontece? Na matemática, a gente representa essas tabelas dessa forma aqui, tá? Essa forma de representar essa tabela é chamada de matriz. Então, observe que todos esses valores que estão aqui dentro, eles estão exatamente aqui, tá bom? Só que a gente não tem mais, tá, as linhas, tá? A gente não tem mais também, ó, essas informações aqui, porque o objetivo principal das matrizes são as operações que nós vamos fazer com os elementos que estão aqui dentro da matriz, tá bom? Bom, então, o que acontece? Para a gente ir para outra parte, eu quero que você pense assim. Nesse exemplo aqui, a gente tem a primeira linha e a segunda linha, mas a gente tem também uma coluna, que é a primeira coluna, e a segunda coluna. Ah, e essa linha aqui e essa coluna aqui, a gente não considera, tá bom? Porque isso não são os dados em si, tá? Os dados em si estão aqui dentro, ó. Então, é isso a princípio que eu preciso que vocês visualizem enquanto matriz. Então, a matriz vai ser composta de valores em geral numéricos e o que mais que eu quero salientar aqui é que esse primeiro número aqui, ó, que está antes desse símbolo de vezes, ele vai significar o número de linhas, tá? Já o segundo número, ele vai indicar o número de colunas. Então, só para a gente entender um pouquinho, por exemplo, nessa matriz aqui a gente tem duas linhas e duas colunas. Então, se eu for representar isso da forma que a gente está vendo ali, eu vou representar assim, ó, 2 por 2, tá? Por que 2 por 2? Porque são duas linhas e duas colunas, ok? Bom, então, só que existe também uma outra forma da gente representar a matriz, que é como você está vendo aqui agora, ó, a 11, a 12, a 13, a 21, a 22, a 23. Bom, essa é uma das formas da gente ler isso aí, tá bom? E aí o que é que eu fiz aqui? Eu relacionei todos esses valores que estão aqui dentro, aqui, ó. Ah, mas e por que está escrito dessa forma? Porque isso é uma forma genérica de se escrever a matriz, tá? Onde esse 11 significa que esse elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e primeira coluna, ó. Já esse aqui, ó, o A12, ele está ainda na primeira linha, porém ele agora está na segunda coluna, tá bom? A13, ó, então ele está na primeira linha, porém na terceira coluna. Pronto. Esse tipo de questão, gente, ele tem uma expressão, ó, ele tem uma expressão. E é utilizando essa expressão que a gente vai resolver essa questão, tá bom? O que é que diz essa questão? Ou melhor, essa expressão. Diz que cada termo, ele é o i ao cubo menos o j ao quadrado. Vixe, i e j, bom, é só você pensar assim, ó. Aqui mesmo, ó, tem assim, ó, IJ, ó, e você vai ver que aqui eu escrevi também dois números,
Ó, em todos eles eu escrevi 2 números. Por quê? Porque o primeiro número é o I, o segundo número é o J. Então, nesse exemplo aqui, ó, o I é 1 e o J é 1. Então, você vai pegar esses números e usar na fórmula. Então, vai ficar 1 ao cubo menos 1 ao quadrado. Quem é agora aqui o I e o J? O I continua sendo 1 e o J, 2. Aqui também, ó, I é 1, porém o J é 3. E aí a gente vai poder, ó, preencher a fórmula. Quem é o I? 2, agora ao cubo, I, que é 1 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 3 ao quadrado. Pronto. A partir daqui, tudo que a gente precisa saber fazer são as expressões, tá? Cálculos matemáticos relacionados a expressões numéricas, né? Olhar para isso aqui, ó, e pensar que isso aqui funciona como uma expressão numérica. Então, 1 ao cubo menos 1 ao quadrado. Então, isso vai dar 1 menos 1, que é igual a 0, né? Você vai ver, ó, que a resposta desse camarada é 0 aqui, ó, do A11. Então, o 0 vem para aqui, ó. Tá? Só estou dando uma noção aqui, mas eu não vou deixar arrumado assim, não, tá? Aí você vai observar que todos os gabaritos aqui, ó, tem 0 aqui no início, ó. Tá? Então, a gente já começou bem. Então, 1 ao cubo, 1, menos, aqui agora, ó, 2 ao quadrado. Então, deixa eu voltar aqui para o preto. Então, 1 menos 4, aqui, 1 menos 9, aqui, 8 menos 1. Vixe, por que que é 9? Porque 3 ao quadrado dá 9. Por que que é 8? Porque 2 ao cubo dá 8. 2 ao cubo aqui novamente dá 8. Só que agora é menos 4. E aqui é 8 menos 9. Aí agora para finalizar, aqui vai ficar menos 3, menos 8, 7, 4 e menos 1. Pronto. Tudo que a gente precisa é colocar esses elementos nas ordens certas aqui, ó. O A11 foi 0, então aqui tem que ser 0. O A12 foi menos 3, então aqui tem que ser menos 3, tá? Só que eu vou fazer isso bonitinho aqui do lado, ó. Então, 0, menos 3, menos 8. Ó, 7, 4, menos 1. Dessa forma, a gente tem como gabarito a alternativa A de amor, ok? Obrigado, até a nossa próxima questão.